Pode comemorar torcedor flamenguista. Flamengo e Gerson enfim se acertaram para renovação de contrato. E o Mengão prepara o anúncio oficial. E o time do Vasco se deu mal e teve o pedido de jogo em São Januário contra o Flamengo pelo Brasileirão negado pela polícia. Flamengo na Libertadores. Adversário de hoje tem retrospecto muito ruim contra times brasileiros. Nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal, a clicar nesse botão aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo e aproveitar para deixar o seu comentário para o jogo de hoje do Flamengo. Qual é o seu palpite para o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira pela Libertadores? Vamos começar falando de uma excelente notícia para a torcida do Flamengo. Gerson e a diretoria do Mengão, enfim, chegaram a um acordo para a renovação de contrato. E segundo aí o jornalista Diogo Dantas do O Globo, o Flamengo e o Gerson já têm tudo acertado e o Mengão só espera o momento certo para fazer o anúncio oficial da renovação de contrato. Lembrando que o Gerson tem contrato com o Flamengo até 2027. Estamos em 2025, então ele tem pelo menos mais 2 anos de vínculo. E agora, com a renovação de contrato, vai prolongar com esse contrato atual mais 3 anos, ou seja, 2030. Camisa 8, capitão do Flamengo e titular também da seleção brasileira. O Gerson ficou muito contente com a proposta que o Flamengo fez, com o esforço que o Flamengo fez para querer renovar o contrato com ele se sentiu valorizado. Inclusive, vale lembrar que o atual ajuste salarial do Gerson vai ser o maior da história do Flamengo com um jogador com contrato em vigência. Ou seja, teve outros ajustes grandes, sim, mas era pessoas em final de contrato, né? Então, o Gerson ainda tem 2 anos de contrato com o Flamengo e vai ter um ajuste muito grande, o maior da história, com jogador em contrato ainda com o clube. Apesar desse ajuste, ele ainda não vai ser o mais bem pago, porém, isso não vai ser um problema para o Gerson, que ama jogar no Flamengo, ele só queria se sentir um pouco mais valorizado, e eu acho que ele pediu até para o pai dele falar isso, que talvez o pai dele não teria falado tanta besteira sem o aval do Gerson, isso é pelo menos o que eu entendo. E aí, os bastidores da negociação foi mais ou menos o seguinte, o Flamengo estava descontente com o Marcão, o pai do Gerson, por quê? Sempre que aparecia uma proposta de algum time pelo Gerson, time de fora, né? Teve aí 2 ou 3, ele ia lá e queria mais dinheiro, exigia mais dinheiro do Flamengo. E numa proposta, numa conversa que já estava encaminhada. Isso incomodou o Flamengo. Mas tudo se acertou, tá? O Flamengo já conversou com o Marcão, já conversou ali com o restante do staff do Gerson, e eles enfim chegaram a um acordo. Então, Gerson, até 2030 com a camisa do Flamengo, e tomara que fique por bastante tempo no Flamengo, o Gerson, que tem muita identificação com a torcida. Bom, mudando de assunto, vou falar agora do Flamengo e Vasco, que o Vasco, por direito, tá? O Vasco tem todo o direito, queria mandar o jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro na sua casa, ou seja, em São Januário. Inclusive, o time havia enviado um ofício para o BEP, que é a Polícia Especializada em Segurança em Estádio, pedindo para que o jogo fosse realizado em São Januário. Porém, tá? O BEP respondeu e disse que não tem chance alguma dessa partida acontecer lá. Então, o Vasco teve o pedido negado, ainda tem a oportunidade, ainda tem o direito de fazer mais um pedido. Eu acho que não vai fazer. E, inclusive, o comandante do BEP, o tenente-coronel Eduardo Monteiro, em entrevista ao Globo, disse o seguinte: em São Januário esse jogo não vai acontecer. Por quê? O estádio não tem estrutura para receber um clássico desse tamanho. O Vasco cogitou também que tivesse torcida única, mas pelo visto nem isso é suficiente para convencer a polícia que o jogo entre Flamengo e Vasco deva acontecer em São Januário. Sendo assim, o Vasco vai ter que procurar outro estádio no Rio de Janeiro ou se contentar em jogar no Maracanã, já que pela atual regra da CBF não é possível jogar em outro estado, como já aconteceu outras vezes. Então o Vasco ou se contenta em jogar no Maracanã ou vai ter que buscar outro estádio no Rio de Janeiro. Além disso, o laudo da CBF também não autorizou esse jogo. Por quê? A CBF disse que o único clássico que poderia acontecer em São Januário seria contra o Botafogo, porque é um clima mais amistoso do que Flamengo e Vasco. Então, deu ruim para o Vasco, não vai conseguir mandar a partida lá em São Januário. Para encerrar o vídeo, vamos falar agora do adversário do Flamengo de hoje, na Libertadores, Deportivo Táchira, que tem um péssimo retrospecto contra times brasileiros, tá? De 28 jogos que disputou contra times aqui do Brasil, o Deportivo Táchira conseguiu apenas 3 vitórias. Além disso, já enfrentou o Mengão 2 vezes pela Libertadores e perdeu
as duas vezes, tá? O Flamengo venceu ele nos 2 jogos das oitavas de final da Libertadores em 91. Foi 3-2 na casa do Deportivo Táchira e um 5-0 no Maracanã. Lembrando também que o Flamengo nunca perdeu jogando na Venezuela, tem mais esse retrospecto favorável. O público para hoje no estádio estima-se que vá mais de 30 mil torcedores para o estádio. É uma torcida que canta muito, tá? É próximo ali, o campo da torcida fica bem próximo, então a expectativa é que o jogo seja um jogo bom. O Flamengo, apesar de estar com bastante desfalque, é muito superior, o elenco é muito superior, o futebol é muito superior ao Deportivo Táchira. A gente não vai aqui desdenhar contra o time da Venezuela, mas nós acreditamos numa vitória tranquila do Flamengo. Não precisa golear, não precisa esculachar, mas a vitória 2-0, na minha opinião, está de bom tamanho. Bom, bora para a escalação, a possível escalação do Flamengo para hoje, que deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha ou Michael, Bruno Henrique e Juninho. Esse deve ser o time do Flamengo para a estreia da Libertadores. Vamos, Flamengo, eu acredito nessa vitória 2-0 e vamos em busca desses 3 pontos fora de casa. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.